Então, no exercício 11, novamente a gente tem um problema de valor inicial. Tá? Então, a gente vai ter que determinar aquela constante arbitrária no final da solução. E a gente nota aqui que isso de novo é uma equação linear. Tá? Só que vamos colocar na forma que a gente utiliza para determinar os coeficientes do fator integrante, que é com o termo independente à direita e os outros termos em y à esquerda. Tá? Então aqui a gente vê que o fator integrante vai ser simplesmente e na integral do coeficiente de y, que é menos 1. Então vai ser e na menos x. Estou desconsiderando as constantes aqui. Multiplicando a equação por isso, a gente vê que e na menos x, y' menos y, e na menos x. Isso daqui é e na menos x, y derivado, bem fácil de verificar. E isso aqui então multiplica o lado direito também. Então vai ficar e na menos x vezes e na 2x menos 1 vezes e na menos x. Isso daqui, só ajeitando os expoentes, é e na x menos e na menos x. Tá? Então, a gente sabe que esta expressão aqui dentro, e na menos x, y, é igual à integral de e na x menos e na menos x dx. Portanto, isso vai ser e na x mais e na menos x, mais uma constante. E então, multiplicando tudo por e na x, vai ficar que isso é e na 2x mais 1 mais c e na x. Ok? Essa é a solução geral, mas a gente tem que ter com essa condição inicial aqui. Tá? Então, y em 0 tem que ser igual a 1. Portanto, e na 2 vezes 0 mais 1 mais c e na vezes 0. Isso aqui é 1 mais 1 mais c. Então, isso é 2 mais c tem que ser igual a 1. E, portanto, c tem que ser igual a menos 1. O que faz com que a gente conclua que a nossa solução y é igual a e na 2x mais 1 menos e na x. E essa daqui é a solução para este problema de valor inicial que a gente tem que resolver. Novamente, no exercício 12 a gente tem uma equação linear, mas que ela esteja numa forma um pouco embaralhada aqui, mas a gente pode escrever isso como y' aqui multiplicado por x² mais 2 mais 2xy, e eu passo menos 3 na x² para cá. E para a gente ter o coeficiente normalizado, a gente divide tudo por x² mais 2. Então isso é 2x sobre x² mais 2y, que é igual a menos 3x² sobre x² mais 2. E aqui a gente está na forma canônica que a gente está acostumado. Então, a gente sabe que o nosso fator integrante vai ter a cara e na integral do coeficiente de y. Então, na 2x sobre x² mais 2. Notem que não tem problema nenhum com divisão por zero aqui, então não me preocupei com nada. E então, essa integral aqui, ela é tranquila. A gente consegue calcular ela através de uma substituição. Então, fazendo u igual a x² mais 2, a gente conclui que du é 2x dx. Portanto, 2x dx aqui em cima é du, e isso é u. E isso daqui é o logaritmo natural de u. Só que u é x² mais 2, que é sempre positivo. Então, isso aqui é ln de x² mais 2, desse jeito aqui. Sem constante, porque a gente só quer um fator integrante. Tá? Então, e elevado nesse ln aqui vai dar que o nosso fator integrante é igual a x² mais 2. Tá? Então,
Então, multiplicando a equação diferencial por esse fator integrante, a equação nessa forma daqui, claro, fica x² mais 2y' mais 2x sobre x² mais 2 vezes x² mais 2y. Esses dois caras se cancelam. E se tudo deu certo, isso tem que ser igual a x² mais 2 vezes y derivado. Então vamos ver. A derivada disso aqui, primeiro termo, vai ficar a derivada desta função aqui. Então vai ficar 2x vezes y, que é esse termo daqui, vezes mais x² mais 2 vezes y', que é aquilo ali que está no outro lado. Então isso aqui se verifica. Isso é igual então ao lado direito multiplicado por x² mais 2. Então menos 3x² sobre x² mais 2 vezes x² mais 2, que é simplesmente menos 3x². Daqui então a gente conclui que x² mais 2y é igual à integral de menos 3x² dx. Isso daqui é menos x ao cubo, porque o sobre 3 cancela com aquele 3 dali, mais uma constante. Tá? E, portanto, y aqui vai ser menos x ao cubo sobre x² mais 2, mais uma constante sobre x² mais 2. E essa daqui é a solução geral para esta equação diferencial. Então, o último exercício, ele dá essa equação diferencial aqui e pede para a gente procurar uma função x que depende de y, em vez de y que depende de x. Tá? Primeiro de tudo, vamos analisar. Se a gente fosse resolver isso aqui usando o método das equações exatas, pouco importa se a gente considera x como função de y ou y como função de x. Tá? A gente meio que decide isso no fim, porque a gente obtém uma curva integral de uma função potencial de x e y, tá? Que em geral é uma relação implícita. Só que, olha a vantagem aqui. Se a gente procura x como uma função de y, o que vai acontecer com essa equação daqui? Bom, dividindo por dy, aqui a gente vai ter o dy dx, que é o x', tá? Desculpa, o dx sobre dy, que é o x'. Tá? Então, isso daqui vai ficar x' mais x sobre y menos seno de y igual a 0. E só ajeitando um pouquinho isso aqui, x' mais 1 sobre y x, e eu vou passar o seno de y para o outro lado. É um pouco estranho porque a gente está acostumado com y em função de x, mas se a gente faz x como função de y, então isso aqui é precisamente uma equação diferencial ordinária linear na função x, ok? Porque isto daqui é um coeficiente que depende só de y, não depende de x, e isso aqui é um termo independente de x. Então, a equação x, a função x, que depende de y, pode ser colocada aqui, obtida como uma solução dessa equação diferencial linear aqui. E a gente pode aplicar os métodos que a gente estudou até agora. Aqui, se a gente fosse considerar y como função de x, a gente teria esse termo não linear aqui em y. Tá? E isso meio que nos obrigaria a tentar método tipo equações exatas ou algo do tipo. Tá? Mas se a gente considera x como função de y, não tem esse problema. Então, como a gente já sabe, o nosso fator integrante, que agora não vai depender de x, vai ser dependendo de y, tá? É e na integral do coeficiente que acompanha a função, que no caso é o x aqui. Então isso é dy. Como a gente só quer um fator integrante, tá? E a gente está vendo aqui que, na verdade, este coeficiente 1 sobre y, ele não está definido para y igual a 0, então a gente na maior parte dos casos vai ter que restringir ou para y maior do que 0 ou menor do que 0. Então, isso daqui a gente pode, por exemplo, pegar o y maior do que 0 e
Claro que isso depende da condição inicial, mas a gente resolveria por casos, tá? Se pegando o y maior do que zero, isso é simplesmente ln de y, não valor absoluto. E isso aqui é simplesmente y, então. E se eu multiplicar essa equação aqui por este fator integrante, eu vou ter y aqui vezes 1 sobre y, x. Isso vai cancelar, então isso é y, x' mais x. Isso, então, é igual ao fator integrante vezes a nossa função, x, que depende de y, derivada em y. Tá? E, de fato, derivando aqui, fica 1 vezes x, que é esse caso daqui, mais y vezes x', que é esse outro cara daqui. Então, isso daqui vezes o seno de y, então isso é y seno de y. Para obter y vezes x de y, a gente integra, então, y seno y em y. Tá? Novamente, por integração por partes, então eu vou integrar o seno aqui, vai ficar y vezes menos cosseno de y menos, agora, menos cosseno de y vezes a derivada do y, isso aqui dy, então isso é menos y cosseno y. Agora, a integral do cosseno é seno, então isso aqui é mais seno de y, mais uma constante. Tá? Então a gente conclui que dividindo tudo por y aqui, a nossa x de y vai ser igual a menos cosseno de y mais seno de y sobre y mais c sobre y. E essa daqui é a nossa solução geral. Ela teria a mesma forma se a gente escolhesse o y negativo, fazendo pelos casos ali de antes, ok? Então, com isso, a gente finaliza a lista sobre equações exatas e fatores integrantes.